Olá a todos, neste vídeo nós vamos mostrar como se processa dados de altimetria no QGIS. Com esses dados a gente pode gerar mapas altimétricos, curvas de nível, perfis de terreno e modelos 3D. Eu vou começar carregando para o QGIS um shapefile que tem pontos de altimetria. Esses pontos de altimetria eles podem ser obtidos através de equipamentos topográficos, como nível, estação total, mais recentemente através de GNSS, imagens de satélite, levantamentos aéreos feitos com drone. Né? Então, para carregar esse shapefile, eu vou entrar aqui no menu Camada e vou adicionar uma camada vetorial. Vou buscar o meu arquivo. Esse arquivo já foi disponibilizado para vocês. Tá? O shapefile ele tem sempre no mínimo 3 arquivos. O que a gente abre, que é o principal, é o que tem extensão .shp. Então aqui estão os meus pontos de altimetria. Esses pontos, como essa camada é uma camada shapefile, né? Esses pontos estão listados aqui na tabela de atributos do shapefile. Eu tenho uma coluna aqui que é o identificador do ponto, que a gente praticamente não vai utilizar, e uma coluna que é a cota de cada um desses pontos. E se eu quiser exibir essa cota aqui na tela, eu posso entrar aqui nas propriedades da camada, aqui na opção rótulos, né, e pedir para rotular usando essa coluna cota. Aqui eu escolho qual é a fonte que eu quero utilizar, Arial, por exemplo. Se eu quiser colocar em negrito, se eu quiser aumentar o tamanho, mudar a cor, por exemplo. Né? Então aqui estão os rótulos de cada um dos pontos. Tá? Vocês podem notar que cada ponto tem um rótulo que indica a cota correspondente àquele ponto. Né? Uma das primeiras coisas que nós vamos fazer, a partir dessas cotas, né, a partir desses pontos altimétricos, nós vamos criar um mapa altimétrico. Tá? Para utilizar, aliás, para criar esse mapa altimétrico, eu vou precisar de um complemento do QGIS, que é o complemento de interpolação. Então eu vou entrar aqui nesse menu Complementos, gerenciar e instalar complementos, só para verificar se eu tenho esse complemento instalado. Então, ele está aqui, olha, complemento de interpolação. Ele está instalado e ele está visível. Né? Esse xizinho aqui indica se ele vai estar visível para uso ou não. Tá? Aproveite, dê uma olhadinha se você tem também um outro componente, um outro plugin, que é o Profile Tool, que a gente vai utilizar para fazer o perfil do terreno. E também esse outro aqui, que é utilizado para fazer o modelo 3D. Tá? Se você não tiver esses plugins instalados, você entra aqui no não instalado, né, seleciona, tá, por exemplo, esse aqui, e pede para instalar. Tá bom? Então, o mapa altimétrico, entrando aqui no menu Raster, eu vou utilizar o complemento de interpolação, que está aqui. Né, eu vou gerar o meu mapa altimétrico a partir disso. Eu vou escolher a camada que vai servir de base, no caso eu só tenho essa daqui de altimetria de pontos, né? A coluna da minha tabela, que é a coluna cota, e vou adicionar aqui embaixo. O QGIS fornece 2 métodos de interpolação. Tá? A interpolação triangular e a interpolação com o peso pelo inverso da distância, é essa que nós vamos utilizar. O que é interpolação na verdade? Deixa eu explicar para vocês. Logo acima da tabela, vocês estão enxergando aqui do lado esquerdo um ponto com cota 1098 e um ponto com cota 1144. Então, a gente sabe que entre esses dois pontos, né, se eu tenho um ponto que está numa altitude 1098 e o outro está um pouquinho mais acima, 1144, no meio do caminho, com certeza eu vou ter pontos de cota 1100, 1110, 1120, assim por diante. Então, existem algoritmos que conseguem calcular a cota de todos esses pontos intermediários. Então, com isso, eu tenho uma quantidade grande de pontos de altimetria, eu consigo criar uma imagem, né, que pega todo esse retângulo aqui onde estão os pontos e determina a cota por interpolação, né, a cota de cada um dos pixels desse retângulo. Tá? Nós vamos usar o peso inverso à distância, que
quer dizer que pontos mais distantes vão ter uma influência menor, vão ter um peso menor na determinação de um ponto de interpolação, e pontos que estão mais próximos, né, vão ter um peso maior. Tá? Eu vou escolher também aqui o arquivo de saída, porque eu vou gerar uma camada matricial com esse mapa altimétrico. Então eu vou escolher o nome aqui, mapa altimétrico. Se possível, tentem evitar espaço, acento e qualquer caractere estranho no nome de arquivo, porque às vezes dá alguns problemas com o QGIS. Tá? Verifiquem também se vocês estão na pasta correta, porque às vezes o QGIS joga você para uma pasta totalmente estranha e aí nunca mais você vai encontrar os arquivos que você gerou. Tá? Então vou salvar e vou dar um OK. Então, feito o processo de interpolação, eu tenho esse mapa altimétrico aqui em tons de cinza. Né? Os meus pontos eles desapareceram, eles ficaram escondidos atrás do mapa, isso é fácil de resolver. Só pegar essa camada de altimetria e trazer para cima da camada de mapa altimétrico, tá? E os pontos aparecem novamente. E olhando aqui do lado eu vejo que os meus pontos vão da cota 1017.11 até a cota 1132.35, né? Então essa é a faixa de altimetria que eu tenho nessa região. Muitas vezes, para ficar uma aparência um pouquinho mais bonita, a gente muda o estilo, né, para banda simples falsa cor. Aí eu escolho um conjunto de cores, aqui um degradê que eu queiro utilizar, e peço para ele fazer uma classificação com essas cores. Então o resultado é esse daqui. Né? Eu consigo colocar cores que identificam com mais facilidade a altura do meu mapa altimétrico, né, dos meus pontos. Tá? Então, pontos próximos ao vermelho são os mais baixos, olha, 1017, e vão subindo até o azul, que é o 1132. Tá? Então, esse é um mapa altimétrico gerado através de pontos de altimetria que podem ser obtidos por diversos tipos de instrumento. Eu vou desligar um pouquinho aqui a camada de pontos, né? E eu vou utilizar esse mapa altimétrico agora para a gente fazer uma camada com curvas de nível. Essa camada de curvas de nível eu posso gerar aqui entrando no menu Raster, Extrair, Contorno. Aqui eu informo qual é o arquivo raster que eu vou utilizar, né, o matricial, então eu só tenho um. O arquivo de saída, porque essa camada de curvas de nível vai me gerar um shapefile. Então eu vejo aqui se eu estou na pasta correta, né, e eu crio aqui um arquivo, vamos chamar de curvas.shp, então vou criar um shapefile. A equidistância das linhas, né, de nível padrão é 10 metros, mas eu vou colocar, sei lá, 5 metros. E é interessante que na minha tabela de atributos eu tenho uma coluna que indique a cota de cada curva. Então o padrão aí para essa coluna, o nome da coluna é eleve, mas eu posso mudar se eu quiser. Né? E esse adicionar a tela ao concluir quer dizer que ele vai fazer toda a parte de geração das curvas, e em seguida ele já vai automaticamente inserir essa camada no meu projeto. Pronto, estão aqui as minhas curvas de nível. Se você quiser mudar a cor, né, é fácil, dá um duplo clique aqui na camada, vem aqui em estilo, aqui em linha simples, né? E aí você pode escolher qual é a cor que você quer para a sua linha, né, da curva de nível. Tá? Aqui você pode também mudar a espessura, vamos pôr, sei lá, 0,04. Tá? Então aqui eu tenho as minhas curvas de nível. Voltando aqui eu tenho meus pontos de altimetria. Né? E lá na minha pasta, é bom vocês darem uma olhadinha. Olha o que foi criado aqui. Foi criado um shapefile de curvas de nível e foi criado também um mapa altimétrico com a interpolação. Né? Muito bem, a partir desse mapa altimétrico a gente pode fazer também fazer um corte, né, e extrair o perfil do terreno. Então eu vou desligar um pouquinho essas
duas camadas aqui para ficar mais limpa a tela, né? E eu vou utilizar agora uma ferramenta, um complemento que está aqui, ó, que é a que gera o perfil de terreno. Tá? Você pode alterar o tamanho das janelas aqui, se você quiser. E a primeira coisa que eu preciso fazer é selecionar essa camada de mapa altimétrico e adicionar aqui com esse botão Add Layer, né? Adicionar aqui na minha ferramenta de perfil. Ela aparece logo aqui em cima. Depois eu vou criar aqui uma linha de corte no meu terreno. Por exemplo, eu vou fazer um clique aqui, ó, e vou dar um duplo clique aqui para finalizar, né? Então, se você olhar aqui, ó, esse é o perfil do meu terreno ao longo da linha. Deixa eu mudar um pouquinho o zoom aqui, aproximar, fica mais fácil de você enxergar, olha. Então, à medida que eu vou andando aqui, ele vai me mostrando a relação entre a curva, né, que foi gerada e aquela linha de corte que está lá em cima. Tá? No eixo Y eu tenho a cota e no eixo X eu tenho a distância a partir do ponto de origem. Então começa aqui no 0 e vai subindo aqui. Por exemplo, aqui eu estou perto de 4 km, aqui perto de 8. Né? E se você quiser também, pode gerar uma poligonal. Então eu posso clicar aqui, ó, clicar, 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 né? Vários cliques. E aí um duplo clique aqui para finalizar. Então eu tenho agora o perfil do meu terreno ao longo dessa poligonal. Tá? Essa não é uma ferramenta muito precisa para você fazer projeto, mas para você ter uma ideia do relevo, né, que você está estudando, é uma ótima opção. Existem softwares mais específicos depois para você poder fazer o traçado desses cortes aqui, calcular volumes de corte e aterro, se você estiver fazendo uma terraplanagem, por exemplo, né? Muito bem. E a última ferramenta que eu vou mostrar para vocês é a ferramenta do modelo 3D. Como é que eu faço a partir desse mapa altimétrico para gerar um modelo 3D? Então eu vou entrar aqui no menu Web, vou pegar essa outra ferramenta aqui, né? E basicamente eu preciso ajustar duas coisas aqui nessa ferramenta. Nessa opção DEM é um modelo digital de elevação, né? A única coisa que eu preciso fazer é escolher aqui qual é a camada que vai gerar esse modelo 3D, no nosso caso é um mapa altimétrico, e mais para o final, muitas vezes esse build size aqui está marcado, né? Eu gosto de deixar ele desmarcado, porque senão no teu modelo 3D aparece uma caixa em volta do modelo, fica um pouquinho estranho. Tá? Então eu costumo deixar desmarcado. E nesse outro menu, eu costumo ajustar esses parâmetros aqui de escala e deslocamento. Colocando aqui um exagero vertical de 10 vezes, porque Brasília é um terreno muito plano, né? Se você não colocar um exagero na escala vertical, você não vai conseguir enxergar nada no modelo 3D. E aqui um deslocamento vertical de menos 1000 metros. Se você não colocar esse deslocamento, ele vai tentar gerar o modelo 3D desde a cota 0, né? Que é o nível do mar. Tá? Então fica uma coisa muito estranha, fica um objeto muito comprido com o teu relevo lá no topo, né? Então eu deslocando todas as cotas aqui 1000 metros para baixo vai ficar bem mais interessante. Tá? Agora eu vou executar, ele vai abrir o teu navegador e vai mostrar aqui o teu modelo 3D. Tá? Eu vou fazer de novo aqui porque eu vou ligar as camadas de curva e de pontos para que elas possam aparecer também lá no meu modelo 3D. Tá? Aqui. Então, com a rodinha do mouse eu posso mudar o nível de zoom. Com o botão esquerdo eu posso girar. E com o botão direito eu posso deslocar. Né? Aqui do lado direito eu tenho uma caixa de ferramentas, onde eu posso, por exemplo, criar um plano de corte e posso aqui ajustar a altura desse plano de corte, né, inclusive aqui para cima. E com essa informação aqui, com esse modelo 3D que foi gerado a partir do mapa altimétrico, eu consigo também criar um arquivo para impressão 3D. Eu tenho um outro complemento do QGIS que pode gerar um arquivo compatível com impressão 3D. Então eu vou mostrar para vocês agora em seguida um vídeo de impressora 3D
fazendo um modelo aqui de Brasília. Essa aqui é uma foto do modelo pronto, né? A área que a gente trabalhou no QGIS é essa área mais próxima de você aí, na parte de baixo da foto, né? E o modelo que foi impresso foi uma área um pouquinho maior do que aquela que a gente trabalhou no QGIS. Da onde eu tirei dados para gerar esse modelo 3D um pouquinho mais completo, né? De uma missão da NASA que foi feita utilizando um ônibus espacial no ano 2000 e que fez um levantamento da topografia de toda a superfície terrestre. Então essas imagens estão disponíveis gratuitamente e você pode baixar essas informações e utilizar lá dentro do QGIS para gerar os seus modelos, né? Essas imagens, na verdade, são mapas altimétricos que você tem acesso a partir dessa missão da NASA, uma missão chamada SRTM. Muito bem, acho que vocês entenderam o que a gente queria passar para vocês sobre utilizar pontos de altimetria para gerar esses produtos, né? E a minha sugestão agora é que você reproduza todo esse processo que a gente fez aqui no teu computador. Você já tem o arquivo disponível, a gente disponibilizou para vocês, e agora seria interessante tentar fazer na prática, né, gerar esses produtos que a gente fez aqui. Tá bom? Um grande abraço a todos.